Você já se perguntou por que algumas pessoas agem de maneira tão egocêntrica, manipuladora e insensível? Hoje vamos desvendar esse mistério juntos e descobrir quais são as características que definem um narcisista. Mas antes de mergulharmos fundo nesse fascinante tópico, peço um pequeno favor: curtam este vídeo, pois isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Agora fiquem ligados, porque estamos prestes a decifrar o narcisismo. 1. Grandiosidade e necessidade de admiração. O narcisismo, como traço de personalidade, é caracterizado por uma série de comportamentos distintivos, e um dos mais proeminentes entre eles é a grandiosidade. Os narcisistas frequentemente têm uma visão extremamente elevada de si mesmos, que vai além de uma autoestima saudável e se manifesta como uma autoimagem inflada e irrealista. A grandiosidade narcisista se traduz em uma crença profunda e arraigada de que eles são especiais e únicos. Eles não apenas se veem como diferentes dos outros, mas também como superiores a eles. Essa visão exageradamente positiva de si mesmos é uma característica central do narcisismo e pode ser observada em vários aspectos do comportamento dos narcisistas. Um dos sinais mais evidentes de grandiosidade narcisista é a busca incessante por admiração e validação dos outros. Os narcisistas acreditam que merecem reconhecimento constante por suas supostas habilidades e conquistas extraordinárias. Eles esperam elogios regulares e se incomodam profundamente se não recebem a atenção que acreditam merecer. Essa necessidade constante de validação pode criar um ciclo vicioso de busca por aprovação, muitas vezes às custas dos relacionamentos pessoais e profissionais. Além disso, a grandiosidade narcisista se manifesta na maneira como os narcisistas interagem com os outros. Eles podem parecer arrogantes, condescendentes e excessivamente autoafirmativos. Eles frequentemente monopolizam conversas, desviando o foco para si mesmos e suas supostas realizações. Essa tendência a se gabar e se autopromover pode fazer com que os outros se sintam diminuídos e desvalorizados. Os narcisistas também têm uma propensão a menosprezar ou desvalorizar os outros como um meio de reforçar sua própria superioridade percebida. Eles podem criticar constantemente as pessoas ao seu redor, questionando suas habilidades e competência, enquanto enfatizam sua própria inteligência e sucesso. Isso pode criar um ambiente tóxico e prejudicial para aqueles que têm relacionamentos próximos com um narcisista. Além disso, a grandiosidade narcisista pode afetar negativamente a capacidade dos narcisistas de aprender com os erros. Eles têm dificuldade em aceitar a responsabilidade por falhas ou fracassos, preferindo culpar os outros ou as circunstâncias. Isso pode limitar seu crescimento pessoal e profissional, já que eles não estão dispostos a reconhecer áreas em que precisam melhorar. 2. Falta de empatia. A falta de empatia é uma das características distintivas que frequentemente acompanham o narcisismo. É um traço que pode ser particularmente desafiador para as pessoas que têm relacionamentos com narcisistas, seja em contextos pessoais ou profissionais. Neste segmento, exploraremos mais a fundo essa característica e seu impacto nas relações interpessoais. A empatia, em sua essência, envolve a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos e necessidades de outra pessoa. É a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa e sentir empatia por suas alegrias, tristezas, preocupações e alegrias. A empatia é um componente fundamental das interações humanas saudáveis e desempenha um papel crucial na construção de relacionamentos significativos. No entanto, quando se trata de narcisistas, essa capacidade de empatia muitas vezes parece ausente ou severamente comprometida. Os narcisistas têm dificuldade em se conectar emocionalmente com os outros de uma maneira genuína e compassiva. Isso pode se manifestar de várias maneiras. Primeiramente, os narcisistas tendem a estar mais preocupados com seus próprios sentimentos e necessidades do que com os dos outros. Eles podem mostrar indiferença ou insensibilidade em relação aos problemas e preocupações das pessoas ao seu redor. Quando alguém compartilha suas emoções ou dificuldades, o narcisista pode minimizar ou desvalorizar essas experiências, direcionando a atenção de volta para si mesmo. Além disso, os narcisistas muitas vezes têm dificuldade em reconhecer a dor ou o sofrimento dos outros. Eles podem parecer indiferentes a situações difíceis enfrentadas por amigos, familiares ou colegas de trabalho. A falta de empatia torna difícil para eles oferecer apoio emocional genuíno quando alguém está passando por um momento difícil. A ausência de empatia também pode ser evidente na forma como os narcisistas se envolvem em relacionamentos interpessoais. Eles podem ser manipuladores e exploradores, usando as pessoas para alcançar seus próprios objetivos sem considerar as consequências emocionais para os outros. Isso pode resultar em relacionamentos tóxicos e desgastantes para as pessoas que estão próximas a eles. É importante notar que a falta de empatia nos narcisistas não é necessariamente uma escolha consciente. É uma característica intrínseca de sua personalidade, muitas vezes enraizada em sua própria necessidade de autopreservação e autoafirmação constante.
No entanto, isso não desculpa o impacto prejudicial que pode ter sobre aqueles que interagem com eles. 3. Exploração interpessoal. Uma das características distintivas dos narcisistas é a sua propensão à exploração interpessoal. Isso significa que eles muitas vezes usam os outros para satisfazer suas próprias necessidades e objetivos, muitas vezes sem considerar o impacto negativo que isso pode ter nas pessoas ao seu redor. A exploração interpessoal pelos narcisistas pode se manifestar de várias maneiras. Eles podem buscar relacionamentos com pessoas que podem oferecer-lhes status, poder ou recursos materiais, sem necessariamente se preocupar com o bem-estar emocional dessas pessoas. Eles podem usar amigos, familiares, colegas de trabalho ou parceiros românticos para atender às suas próprias necessidades, muitas vezes sem demonstrar empatia ou preocupação genuína pelos sentimentos e necessidades dos outros. Uma das razões pelas quais os narcisistas são propensos à exploração interpessoal está relacionada à sua necessidade constante de validação e admiração. Eles buscam constantemente a atenção e a aprovação dos outros e podem usar as pessoas como meio para esse fim. Isso pode levar a relacionamentos desequilibrados, nos quais os narcisistas se beneficiam muito mais do que as pessoas com quem estão envolvidos. Além disso, os narcisistas podem ser mestres na manipulação emocional. Eles podem usar táticas como a lisonja excessiva, a sedução e a manipulação psicológica para obter o que desejam das pessoas ao seu redor. Eles podem ser encantadores e carismáticos, o que pode dificultar para os outros perceberem que estão sendo usados. O impacto da exploração interpessoal dos narcisistas nas relações pode ser profundo. As pessoas que são exploradas muitas vezes se sentem usadas, desvalorizadas e esgotadas emocionalmente. Elas podem perceber que o narcisista está mais interessado em si mesmo do que em construir relacionamentos genuínos e significativos. Além disso, a exploração interpessoal dos narcisistas pode criar um ciclo de relacionamentos problemáticos. À medida que as pessoas ao seu redor começam a perceber seu comportamento exploratório, podem se afastar ou romper relações, o que pode levar o narcisista a buscar novas pessoas para explorar. Esse padrão de comportamento pode tornar difícil para os narcisistas manter relacionamentos estáveis e saudáveis. É importante lembrar que o narcisismo existe em um espectro, e nem todos os narcisistas são iguais. Algumas pessoas podem exibir traços narcisistas leves, enquanto outras podem ter um transtorno de personalidade narcisista mais grave. O tratamento psicológico, como a terapia cognitivo-comportamental, pode ser benéfico para aqueles que lutam com traços narcisistas que afetam negativamente suas relações interpessoais. 4. Inveja e competitividade. O narcisismo, em sua essência, é alimentado por uma profunda insegurança disfarçada por uma fachada de autoconfiança e grandiosidade. Essa insegurança subjacente pode levar os narcisistas a se compararem constantemente com os outros. No entanto, em vez de usar essa comparação como uma oportunidade para o crescimento pessoal, eles a utilizam como uma ferramenta para afirmar sua superioridade. A inveja é uma emoção poderosa que os narcisistas frequentemente experimentam. Eles podem sentir inveja das conquistas, talentos ou recursos de outras pessoas, especialmente quando essas realizações ameaçam sua própria autoimagem inflada. A simples ideia de alguém ser melhor em algo do que eles é inaceitável para um narcisista, e isso pode desencadear sentimentos intensos de inveja. Essa inveja muitas vezes leva à competitividade extremada. Os narcisistas veem a vida como uma competição constante na qual eles devem vencer a todo custo. Eles estão dispostos a fazer o que for preciso para superar os outros, muitas vezes ignorando normas éticas e morais. Essa mentalidade de ganhar a qualquer custo pode resultar em comportamentos manipulativos e prejudiciais, pois os narcisistas se esforçam para manter sua sensação de superioridade. A competitividade dos narcisistas não conhece limites. Eles podem tentar ofuscar os sucessos alheios com suas próprias realizações exageradas, buscando constantemente a validação e a admiração dos outros. Eles podem se envolver em disputas de poder e rivalidades em relacionamentos pessoais e profissionais, tornando as interações muitas vezes tensas e desgastantes. Para os narcisistas, o foco na competitividade e na inveja pode prejudicar seus relacionamentos. Eles têm dificuldade em celebrar os sucessos dos outros e podem se ressentir quando alguém alcança algo que eles desejam. Isso pode criar uma dinâmica tóxica nas relações interpessoais, com os narcisistas constantemente tentando minar os outros para manter sua sensação de superioridade. É importante notar que, embora a inveja e a competitividade sejam características comuns dos narcisistas, nem todos os narcisistas manifestam esses comportamentos da mesma maneira. A intensidade dessas características pode variar significativamente de pessoa para pessoa. Além disso, a compreensão desses traços pode ser útil não apenas para identificar narcisistas em nossas vidas, mas também para desenvolver estratégias de comunicação e relacionamento mais eficazes com eles. 5. Manipulação e jogos mentais.
A manipulação é uma das características mais marcantes do narcisismo, e os narcisistas são frequentemente hábeis nessa habilidade. Uma das táticas mais insidiosas que eles empregam é a gaslighting. A gaslighting é um comportamento manipulativo que visa fazer com que a vítima questione sua própria sanidade, memória e percepção da realidade. Isso é feito de forma sutil e gradual, de modo que a vítima muitas vezes não percebe que está sendo manipulada. Como funciona a gaslighting? Os narcisistas usam uma série de estratégias para minar a confiança e a autoestima de suas vítimas. Eles podem negar eventos ou conversas que realmente ocorreram, fazer acusações infundadas e, em seguida, negar que as fizeram, ou simplesmente inventar histórias e fatos para confundir a vítima. O objetivo é criar dúvidas na mente da vítima, fazendo com que ela comece a duvidar de sua própria memória e percepção. O impacto da gaslighting pode ser devastador. As vítimas muitas vezes se sentem confusas, ansiosas e incapazes de confiar em seus próprios julgamentos. Isso pode levar a um ciclo de dependência do narcisista, uma vez que a vítima começa a duvidar de sua capacidade de tomar decisões e confiar em outras pessoas. 6. Necessidade de poder e controle. Uma das características mais proeminentes dos narcisistas é a sua constante busca por poder e controle. Eles têm uma necessidade insaciável de dominar as situações e as pessoas ao seu redor, muitas vezes fazendo o possível para alcançar posições de autoridade e influência. Essa necessidade de poder e controle é uma manifestação da sua grandeza percebida. Os narcisistas acreditam profundamente que são superiores aos outros e, portanto, acreditam que merecem estar no comando. Eles veem as relações pessoais, o ambiente de trabalho e até mesmo os grupos sociais como arenas nas quais devem exercer seu domínio. Para os narcisistas, estar no controle significa que eles podem moldar o mundo à sua imagem, satisfazer seus desejos e receber a adulação que tanto desejam. Isso pode levar a uma série de comportamentos prejudiciais, como manipulação, exploração e jogos de poder. No ambiente de trabalho, por exemplo, um narcisista pode buscar cargos de liderança e tentar subjugar seus colegas de trabalho para consolidar seu poder. Eles podem desvalorizar os esforços dos outros e tomar crédito por realizações que não são deles. Essa necessidade de controle também pode se manifestar em relacionamentos pessoais, onde o narcisista pode tentar manipular o parceiro para satisfazer suas necessidades e desejos. Aqueles que se encontram sob o controle de um narcisista frequentemente sentem-se oprimidos, desvalorizados e até mesmo manipulados. A busca implacável por poder e controle muitas vezes resulta em relacionamentos prejudicados e ambientes de trabalho tóxicos. 7. Exigências irrealistas. A sétima característica dos narcisistas é a tendência de impor expectativas irrealistas sobre as pessoas ao seu redor. Eles acreditam que os outros devem atender a todas as suas necessidades e desejos, muitas vezes sem considerar as limitações ou expectativas realistas dessas pessoas. Esse comportamento pode criar uma dinâmica de relacionamento desequilibrada e prejudicial. Os narcisistas geralmente têm uma visão grandiosa de si mesmos, acreditando que merecem tratamento especial e adoração constante. Isso se traduz em expectativas extremamente elevadas em relação aos outros. Eles podem esperar que os amigos, familiares, parceiros e colegas estejam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender às suas necessidades emocionais, físicas e materiais. Essa pressão constante para atender às exigências do narcisista pode ser avassaladora e esgotante para as pessoas ao redor. Os narcisistas muitas vezes não reconhecem ou não se importam com o impacto negativo de suas demandas sobre os outros. Eles podem desconsiderar os sentimentos, as necessidades e os limites alheios, o que pode levar a conflitos e ressentimento nas relações interpessoais. 8. Vaidade excessiva. A obsessão narcisista pela aparência física não se limita apenas a uma vaidade superficial. Ela está enraizada na busca constante por validação e admiração. Os narcisistas frequentemente gastam uma quantidade significativa de tempo e recursos em seus esforços para manter uma imagem impecável. Isso pode incluir a compra de roupas de grife, a realização de procedimentos estéticos frequentes e a exibição de uma presença constante nas redes sociais para receber elogios e atenção. Eles acreditam que ao manter uma aparência atraente e impressionante, ganharão a admiração dos outros, reforçando assim sua autoestima. Além disso, a vaidade narcisista muitas vezes está associada à busca de poder e controle sobre os outros. Os narcisistas podem usar sua aparência para atrair parceiros românticos, amigos ou colegas de trabalho, manipulando a situação em seu benefício. Eles se consideram irresistíveis e acreditam que ao exibir sua imagem de forma encantadora, podem facilmente influenciar as decisões e ações dos outros. No entanto, por trás dessa fachada de autoconfiança e vaidade, muitas vezes esconde-se uma profunda insegurança. Os narcisistas dependem da constante validação dos outros para sustentar sua autoestima frágil.
Qualquer crítica à sua aparência ou falta de elogios pode desencadear respostas agressivas ou defensivas. É importante notar que a vaidade narcisista não deve ser confundida com o cuidado pessoal saudável ou a autoestima positiva. Enquanto o autocuidado pode ser uma parte importante da vida de qualquer pessoa, a vaidade excessiva dos narcisistas geralmente é acompanhada por uma falta de empatia pelos outros e pela exploração de relacionamentos para atender às suas próprias necessidades. 9. Baixa tolerância à crítica. Essas pessoas têm uma tendência a reagir de forma intensa, muitas vezes com raiva ou desdém quando enfrentam qualquer forma de crítica, mesmo que seja construtiva e bem-intencionada. A crítica, por menor que seja, é vista como uma ameaça à sua autoestima inflada e à imagem que têm de si mesmos. Uma das razões para essa reação extrema é a profunda insegurança que os narcisistas escondem por trás de sua máscara de autoconfiança. Eles investem muito tempo e energia na manutenção de sua imagem de perfeição e superioridade, e qualquer sugestão de que podem estar errados ou que precisam melhorar é interpretada como uma afronta pessoal. Afinal, para um narcisista, a perfeição é a norma e a imperfeição é inaceitável. Além disso, os narcisistas frequentemente veem o mundo em preto e branco, o que significa que as críticas são interpretadas como uma declaração de que eles são totalmente maus ou totalmente incompetentes. Isso leva a reações extremas, como ataques de raiva, insultos ou até mesmo o afastamento de pessoas que os criticam. Essa baixa tolerância à crítica também está ligada à sua falta de empatia. Os narcisistas têm dificuldade em compreender o ponto de vista dos outros, o que significa que muitas vezes não conseguem ver a crítica como uma oportunidade de crescimento ou aprendizado. Em vez disso, eles a interpretam como uma ameaça à sua autoimagem inflada. Você é o nosso grande patrocinador. Esse vídeo exigiu muitas horas de trabalho, amor e dedicação para ficar pronto, por isso, sua participação é o que nos mantém inspirados. Para nos ajudar a crescer o Lapso Genial ainda mais e atingir o maior número de pessoas com esse conteúdo precioso, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, pois só assim o YouTube entenderá que você gostou desse conteúdo e ele será apresentado para mais pessoas. Obrigado por assistir e até a próxima!